Oi, sétimo ano, tudo bom, turma? Hoje é dia de correção, né? E nós vamos corrigir atividades de duas aulas, da aula 4 e da aula 5. A aula 4, vocês viram que eu não gravei vídeo, porque ela é mais tranquila para conferir, né? São questões de compreensão do texto, mas se mesmo assim alguém ficar com dúvida, não entender o porquê da resposta, né, de alguma questão, vocês sabem que é só entrar em contato comigo que eu ajudo vocês, né, a tirar qualquer dúvida. Já essa atividade da aula 5, eu resolvi gravar esse vídeo porque tem algumas questões que eu acho bastante importante comentar com vocês, tá bom? E explicar alguns detalhes que talvez vocês não tenham feito algo da maneira como eu gostaria que fosse, tá bom? Então, vamos começar com a questão número 1. A questão número 1, ela pede para a gente reler o parágrafo. Eu até marquei aqui em vermelho, olha, esse é o 5º parágrafo do texto. O dia que eu passei essa atividade, eu avisei que seria necessário relembrar o texto, então vocês tinham que voltar na aula, que eu passei o texto como os campos, né? Porque, por exemplo, para responder a questão número 1, eu precisava voltar no texto. Uma parte da resposta até nós encontramos aqui no parágrafo 5, só que tinha outra parte da resposta que estava no parágrafo 4, no 7, tá bom? As respostas não estavam somente neste parágrafo, tá joia? Então, vamos lá. Ele pediu para a gente reler o texto, esse parágrafo, o exercício número 1, né? O exercício número 1 disse: observe que ao descrever a confecção das vestes dos jovens, a autora apresenta detalhes e comparações que tornam possível ao leitor visualizar as imagens. Então, conforme nós vamos lendo esse parágrafo, ele tem tantos detalhes, né? Ele tem tantas comparações que o leitor consegue ir imaginando. Ele vai imaginando como são esses tecidos, como são as vestes que os jovens procuraram fazer, não é? Então, é como se a gente tivesse uma telinha, né, de televisão na nossa cabeça e fosse passando um filme. Conforme a gente vai lendo, vai imaginando. E isso é possível por causa desses detalhes, das caracterizações que foram sendo feitas, tá bom? Agora, vamos então para a letra A. Primeiro vou ler aqui em cima, né? Escreva palavras ou expressões do texto, tá vendo que está falando do texto? Não está falando apenas deste parágrafo. Por isso que se eu olhar só nele, a minha resposta vai ficar incompleta, porque em outros parágrafos tem informações para essa resposta, tá bom? Então, escreva palavras ou expressões do texto que caracterizam os seguintes substantivos. Então, nós vamos procurar características para o substantivo tecidos e depois para o substantivo fios. Vocês se lembram que as palavrinhas que dão características, que caracterizam, são os adjetivos e as locuções adjetivas? Os dois são a mesma coisa. A diferença é que adjetivo é sempre formado por uma palavrinha só. E locução adjetiva é mais de uma, né? Então, quando eu falo, por exemplo, janela grande. Grande é a característica da janela. Então, grande é adjetivo, porque é só uma palavra. Agora, se eu digo janela de vidro também é a característica. Como que essa janela é? Ela é de vidro. Como eu tenho duas palavrinhas, né? O de e o vidro, aí seria locução adjetiva. Eu estou recordando, vocês já aprenderam isso ano passado. E, aliás, nós aprendemos isso, se eu não me engano, até mesmo antes da pandemia.
se eu não estiver enganada, tá bom? Então, vamos lá. Para a palavra tecidos, vocês viram que ela nem aparece aqui no 5º parágrafo, né? A palavra tecidos, gente, ela apareceu no 4º parágrafo. Na segunda frase do 4º parágrafo, estava escrito assim: depois dirigiram-se à cidade onde compraram tecidos de muitas cores. Então, como eram esses tecidos? Qual que é a característica que foi dada para eles? Eram tecidos de muitas cores. Aqui, olha, como eu tenho 3 palavrinhas, isso aqui isso aqui é uma locução adjetiva, tá bom? Isso para relembrar. Não precisava escrever se é adjetivo ou locução adjetiva. É só para a gente ir relembrando, fazendo uma revisão. E a palavra fios? A palavra fios, ela aparece aqui no 5º parágrafo 2 vezes. Eu coloquei ela em roxo, tá vendo? Então, já vamos lá. E entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais. Como que esses fios eram? Eles eram de ouro. Tá vendo que eu coloquei em azul? Tá aqui, ó, de ouro. Disse também que eram fios de prata no alagado das chuvas. Como que esses fios eram também? Eles eram de prata. Olha a característica. Como eles eram? De prata. Tá aqui. E vocês estão vendo que na minha resposta ainda tem de lã e de muitas fibras? E isso não está aqui. Quer dizer, está em outra parte do texto. No 4º parágrafo, novamente, aparecia assim: tecidos de muitas cores e fios de muitas fibras. Olha aqui, como que os fios eram? De muitas fibras. E se a gente voltar lá no texto e continuar procurando, nós vamos ver que no parágrafo 7, lá na penúltima frase do parágrafo 7, disse assim: o jovem pequenino emendou os rasgões com fios de lã. Como esses fios eram? De lã. Tá vendo? Então, 2 informações estavam aqui no 5º parágrafo. As outras, a gente teve que voltar no texto para encontrar. Tudo bem? O exercício número 2 pergunta assim: se essas caracterizações fossem retiradas do texto, isso prejudicaria o entendimento da história? Olha a resposta: sim. Por que que ia prejudicar? Se a gente tirar todas as características que foram dadas, por que que prejudica? Porque essas características são importantes para a compreensão dos fatos da narrativa, né? As características é que foram mostrando para os jovens entenderem, né, a maneira como eles deveriam fazer as roupas deles. Se tudo aquilo não fosse falado, ia prejudicar a compreensão da história. Tudo bem? O exercício 3 também é de característica, também envolve adjetivo e locução adjetiva. Ele pede para a gente reler essa frase. Aos poucos foram recriando em longas vestes os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera. Vocês viram que eu mudei a cor, né? Para facilitar. Que palavras ou expressões foram usadas para descrever com detalhe a cor verde? Então, aqui, ó, a palavra verde está aqui. Que características foram dadas para a palavra verde? Então, olha só, esse verde era vivo, é um verde vivo. Não é um verde escurão, não é... Tá vendo? É o verde vivo, o vivo verde ou verde vivo. Vivo é uma característica, tá aqui. É uma palavra usada para descrever a cor verde. Outra, esse verde, além de ser vivo, é também o verde dos campos em primavera. A gente sabe, né? Existem vários tons de verde. Aqui ele comparou, para descrever a cor verde, ele comparou
na época da primavera, como os campos ficam na época da primavera, tá bom? Então, as duas características, as palavras e expressões usadas para descrever a cor verde foi vivo e dos campos em primavera. Entenderam? Como era o verde? Ele era vivo. E o que mais? Era também um verde dos campos em primavera, certo? Exercício 4. O conto apresenta uma série de ações para mostrar como a veste do jovem pequenino foi se transformando. Transcreva pelo menos 3 dessas ações. Então, lá no conto, foi contando, né, todo o processo que o jovem pequenino, né, do processo da roupa dele, como tudo aconteceu, foi uma sequência de ações. Então, ele pediu pelo menos 3. Aqui eu coloquei todas, tá? Olha como a veste dele, a roupa, né? Veste a roupa. Como a roupa dele foi se transformando. Por quê? Ele arou, isso é uma ação. Ele arou, ele plantou, ele sujou-se, manchou-se, plantou, colheu, emendou. Tá vendo? Era para pegar só 3. Aqui eu citei todas. Tudo isso aqui que ele foi fazendo ajudou a roupinha dele ficar do jeito que ficou. E ficou tão parecida com o campo que vocês viram, né? Até o pássaro confundiu e pousou lá nele, porque confundiu ele com o campo. Ele foi o único que entendeu o ensinamento do sábio, né? Não era para fazer roupas luxuosas. Isso não faz ficar parecido com o campo. Agora, tudo isso aqui que ele fez, ó, aí sim, fez com que ele ficasse parecido, a roupinha dele ficasse ali parecida com o campo. Porque quem trabalha no campo vai se sujar, né? A roupa vai ficar... Tem gente que usa a roupa bastante só para fazer aquele determinado trabalho. Ela vai rasgando, vai ter que emendar, né? E tudo isso, arar, plantar, são ações que foram ajudando a ele conseguir fazer da maneira como o sábio ensinou. A 5 é uma resposta pessoal, tá bom? Não vou interferir. A 6, não vou comentar, ela é bem tranquila. Então, é só para aí o vídeo, ver se vocês marcaram essas 2 alternativas. Atenção que dizia, né? Assinale as alternativas, plural. Quer dizer, tinha mais de uma correta. E vamos aqui. Essa aqui eu só quero que vocês confiram. É lógico que a de vocês não tem que estar com as mesmíssimas palavras, tá bom? Vocês, aqui é o jeitinho que vem pronto, mas estando próximo a isso, principalmente essa do enredo, tá ok, tá bom? Lógico que personagens tem que estar igualzinho, espaço que é o lugar também, tá joia? Tá joia? Joia é bom, hein, gente? Joia. Tempo, é um tempo passado, né? Quem só escreveu tempo passado, tá ok. O narrador em terceira pessoa. E essa aqui, também confiram, tinha que voltar no texto para conseguir fazer ela. Então, se a situação inicial já estava pronta, né? A situação inicial era a primeira frase do parágrafo 1. Então, o conflito começa na segunda frase do parágrafo 1, tá bom? Só que o conflito, que é a situação de problema, que era isso aqui, né? Toda a parte que falava dos jovens, que eles foram perguntar para o sábio, e aí eles saíram à procura de material para suas roupas. Todo esse episódio vai até o 5º parágrafo. O clímax, né, que é o momento de maior tensão do texto. Em que parágrafo do texto falava sobre isso aqui, que um dos jovens não faz suas roupas como os demais? Olha onde? No 6º e no 7º parágrafo.
Lembra, para fazer esse exercício, eu tinha que olhar aqui e procurar lá no texto qual que era o parágrafo. E o desfecho? Quais eram os parágrafos que contavam isso aqui? Que o pássaro confundiu as roupas do jovem, tananã, até acabar. Olha, os parágrafos 8 e 9, tá bom? O 8º e o 9º. E aqui os tipos de narrador, tranquilinho, né? Nós temos narrador que é personagem, ou chamado de narrador em primeira pessoa, que é aquele que participa da história. Nós temos o narrador, olha quantos nomes ele recebe. Neutro, pode ser chamado de narrador observador, ou narrador em terceira pessoa. Então, é aquele narrador que não é personagem, ele apenas conta o que acontece. E pode existir o narrador intruso, que é aquele que ele não participa da história, só que ele dá palpite, ele dá opinião, ele faz comentários, tá bom? E aí vinha a questão número 1 e a 2, que era sobre narrador, né? Qual que era o narrador da história, gente? É um narrador em terceira pessoa, o observador, né? Ele não é personagem. E na 2 pedia para buscar no texto algum trechinho para comprovar a resposta. Tem muitos trechos, gente, muitos. Eu coloquei aqui 4 pedacinhos. Olha só, preparavam-se aqueles jovens. Alguém está contando sobre os jovens, tá vendo? Isso é narrador em terceira pessoa. Esse narrador não está participando, ele não é personagem, ele está contando sobre os jovens. Olha outra frase. Os jovens então subiram uma colina. Olha lá. Depois dirigiram-se à cidade. Abriram os rolos de seda. Se fosse em primeira pessoa, se o narrador fosse personagem, teria que ser assim, ó. Abrimos os rolos de seda. Nós nos dirigimos à cidade. Tá vendo como ia mudar? Nós subimos a colina. Mas não é um narrador em primeira pessoa, é um narrador em terceira. Ok, meus amores? Então, é isso. Deixem tudo muito certinho, porque eu vou ficar extremamente magoada, que tem jeito de eu ver se o vídeo foi visto todo, hein? Tem aluno que abre o vídeo só para falar assim, visualizei, e já desliga. Não. É para assistir e deixar tudo muito certinho. Tchau, gente. Um beijo.